Muito bem, meus amados irmãos, amigos da Escola Bíblica Dominical em Debate, com alegria, com prazer que nós estamos mais uma vez com mais uma edição desse programa. Hoje nós iremos tratar sobre a lição de número 2, Estamos em um novo trimestre, na segunda lição, esse trimestre onde nós estaremos tratando, onde já estamos tratando sobre os valores cristãos, enfrentando as questões morais de nosso tempo. E nós já vamos iniciar essa segunda lição tratando de um tema muito importante e necessário, que nós estamos enfrentando nos dias odiernos, que o título da lição é Ética Cristã e Ideologia de Gênero. O texto áureo, que está em Gênesis, capítulo 1, versículo 27, diz: E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. A essência dessa lição que nós estamos a tratar, que é a verdade prática, nos diz a doutrina da criação do ser humano revelada nas Escrituras Sagradas, em que a distinção do sexo é o padrão, não pode ser relativizada. Então é dentro desse contexto que nós iremos estar estudando e discutindo nessa segunda lição desse trimestre. Então você fique aí e logo logo nós retornaremos com o segundo bloco. Muito bem, queridos irmãos e irmãs, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate, mais uma vez estamos aqui para mais um programa. Neste trimestre que começou na semana passada, estamos estudando a respeito da ética cristã e aprendemos na lição anterior que a ética cristã tem como base a Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus. A Bíblia Sagrada, a Palavra de Deus, para nós cristãos, é a nossa autoridade máxima em termos de fé e de conduta, não somente de fé, mas também de conduta. E tudo o que discutirmos ao longo desta lição e ao longo das demais que virão nesse trimestre vai ser com base na Palavra de Deus. E neste assunto de hoje, ética cristã e ideologia de gênero, vamos falar aqui a visão bíblica a respeito deste assunto, a visão bíblica a respeito da sexualidade, a doutrina da criação. Nós vemos na Palavra de Deus que desde lá o Gênesis mostra que Deus criou homem e mulher diferentes em vários aspectos, inclusive diferentes no aspecto biológico em relação ao sexo. O sexo masculino e o sexo feminino, diferentes, porém complementares. A Bíblia diz que Deus criou o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E deixará o varão, o homem, o seu pai e a sua mãe, unir-se-á a sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então, o sexo masculino, o sexo feminino, determinado biologicamente no momento da concepção do gameta, da fusão do gameta masculino com o gameta feminino, forma o indivíduo, e ali já está determinado o sexo. O homem tem o par de cromossomos XY, a mulher o par de cromossomos XX, e já por serem diferentes, no casamento eles se complementam. No casamento se complementam. Jesus também, em Mateus capítulo 19, Jesus também falou, quando falou sobre a questão do divórcio, Jesus ratificou essa doutrina bíblica da criação de ambos os sexos, masculino e feminino, e a Bíblia diz que o sexo é uma coisa boa, foi criado por Deus e para ser praticado no âmbito do casamento. A Bíblia diz em Hebreus 13:4, venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, os que se dão à prostituição ou à imoralidade sexual, Deus os julgará. Então, esse é o contexto. E Jesus, ele também defendeu o casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel, porque isso é base, é o princípio da criação de Deus. Porém, muito embora Deus tenha criado o homem santo, das coisas direitinho, Eclesiastes 7:9 diz que Deus criou o homem reto, mas infelizmente ele buscou muitas invenções. E dentre as muitas invenções que o homem buscou, no seu pecado estão as práticas sexuais ilícitas.
E apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, que era uma cidade muito depravada sexualmente, em 1 Coríntios 6:18, Paulo diz: fuja da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa cometer é fora do corpo, mas aquele que pratica imoralidade sexual peca contra o seu próprio corpo. Então, esse é um assunto muito importante. Na carta de Paulo aos Romanos, antes de Paulo falar da salvação pela graça mediante a fé, no capítulo 4 da sua epístola aos Romanos, Paulo fala da doutrina da depravação total da humanidade, nos capítulos 1, 2 e 3 de Romanos. E aí, escrevendo aos Romanos, uma sociedade muito permissiva sexualmente, inclusive muitos imperadores romanos eram homossexuais e havia muita prática de pederastia nas sociedades romanas, na civilização romana, na civilização grega. E mesmo assim, Paulo não deixou de falar sobre esse assunto. Então, no capítulo 1 da carta de Paulo aos Romanos, ele fala sobre vários problemas, né, de pecados da humanidade, e disse que por causa disso a ira de Deus está sobre os homens. E dentre muitos pecados, Paulo dá muita ênfase, ele detalha, ele enfatiza, ele especifica pecados de homossexualismo de homens e lesbianismo, dizendo que isso é uma prática antinatural, né? É uma prática antinatural. E ele diz que em Romanos 1, 24 a 28, diz que o sentimento que leva as pessoas a entregarem ou usarem seus corpos para a prática sexual imunda e desonrosa é chamado na Bíblia de sentimento perverso. Romanos 1, 28, que leva as pessoas a cometerem todo tipo de pecado sexual, como adultério, pedofilia, incesto, fornicação, zoofilia e tantos outros, inclusive homossexualismo e lesbianismo, que do ponto de vista bíblico, né, são práticas abomináveis, conforme Levítico 18, 22, são práticas torpes e antinaturais, cometidas por pessoas após elas se inflamarem em suas sensualidades umas para com as outras, conforme Romanos 1, 26 a 27. Então, a Bíblia diz que essas paixões infames, originadas, né, de desejos pecaminosos do coração, conforme Romanos 1, 24, 26, né, das pessoas que elas escolheram desonrarem seus corpos entre si e servirem mais a criatura do que o Criador. Então, toda a prática sexual e moral pervertida é uma rebelião contra o Criador, contra o plano original de Deus, do sexo seguro, sadio, dentro do casamento, entre homem e mulher, nascidos geneticamente e biologicamente entre homem e mulher. Porém, infelizmente, os homens criam ideologias, criam narrativas, comportamentos antinaturais, e dentre muitos que têm surgido na história da humanidade, mais recentemente, tem surgido a tal da ideologia de gênero. Professor Calafange, essa ideologia de gênero que tem surgido como uma narrativa, um discurso diferente daquilo que a criação de Deus mostra, conforme Deus revelou nas Escrituras. Então, fale para os nossos telespectadores aqui o que é uma ideologia, o que é ideologia e o que seria essa ideologia de gênero. Sim, muito bem, professor Fábio. É interessante a gente, depois dessa introdução, é interessante nós conhecermos o que é que significa, né? O que seria ideologia, o que seria ideologia de gênero. E quando nós vamos ver a etimologia da palavra, ou seja, a raiz da palavra, nós observamos que a palavra ideologia, ela vem de vocábulos gregos, né? Que que é eidos, né? Eidos, né? E outro que é o logos, que aí eidos seria ideia e logos seria raciocínio. Então, o pensamento que se dá quando você fala a palavra ideologia é que seria um conjunto de ideias, né? Um conjunto de ideias que servem para nortear, para orientar, seja um comportamento de uma sociedade ou de um indivíduo. A princípio, pelo próprio conceito, a própria formação da palavra, né, não se vê algo negativo, né, quando se fala propriamente de ideologia, como um conjunto de ideias que venham a nortear, a orientar um comportamento do indivíduo ou de uma sociedade.
No entanto, quando nós partimos aqui para o subtópico 2, nós vamos perceber também o gênero, né? Que é a ideologia de gênero. Quando vemos a questão do gênero, nós vemos que parte do grego genes, que é o quê? Que é justamente o sexo, a raça, né? Então, quando falamos de ideologia, um conjunto de ideias que norteiam o comportamento do indivíduo ou de um grupo social, nós podemos observar que o gênero seria o quê? Masculino e feminino. Então, a ideologia que na primeira mão poderia se entender é que a ideologia de gênero iria tratar sobre o conjunto de ideias, né, que iriam nortear um comportamento do ser humano como indivíduo ou em meio a uma sociedade sobre o sexo masculino ou feminino que nós estamos habituados a entender tanto nos princípios bíblicos, que foram bem fundamentados aqui pelo professor Fábio, como também até mesmo na gramática, que é da nossa língua, que nós estamos acostumados a ver o gênero como masculino e feminino. No entanto, essa ideologia de gênero, ela vem se apresentar de uma forma diferente. Ela vem se apresentar de uma forma que vem a desconstruir aquilo que nós acreditamos, segundo a doutrina bíblica, e aquilo até que estamos habituados, né, no nosso dia a dia, até mesmo com a nossa linguagem. Pois ela visa desconstruir o padrão social que está estabelecido, que é o menino, ele nasce como um macho, a menina ela nasce como uma fêmea, e eles tentam desconstruir isso a ponto de levantar uma bandeira, na realidade, que não é uma discussão de sexo, de gênero, mas uma discussão de ausência de gênero. Né, professor Fábio? A questão aqui não é um sexo masculino ou feminino, não. O ponto que se traz, que se leva com essa ideologia de gênero, são ideias que tentam nortear, que tentam orientar a sociedade, ao indivíduo perante a sociedade, querendo induzi-lo a informação de que não existe um sexo masculino ou feminino que venha a determinar se aquele menino que é menino vai ser homem, a menina que nasceu como do sexo feminino vai ser menina, mas quer demonstrar que, na realidade, isso é uma consequência, é uma tendência que a própria sociedade, o próprio meio social quer levar ao indivíduo, mas que, na realidade, não existe sexo feminino ou masculino. É uma ausência de sexo que é apresentada por essa ideologia. Então, por isso que é interessante nós discutirmos, né, e observar à luz da palavra de Deus. Na lição anterior, nós aprendemos o que é ética cristã. E hoje nós vamos confrontar a ética cristã com a ideologia de gênero. Então não saia daí, logo logo nós retornaremos com um novo bloco. Muito bem, meus queridos irmãos, telespectadores do programa Escola Bíblica Dominical em Debate. Estamos de volta ao segundo bloco da nossa lição de hoje, que fala sobre ética cristã e ideologia de gênero. Já foi falado e conceituado aqui pelo nosso professor Calafange a respeito do que é ideologia. E a gente aprende na palavra de Deus, a ética cristã, que é baseada na Bíblia, ensina que a sexualidade da pessoa é determinada biologicamente. O sexo masculino e feminino é importante. E quando uma criança nasce, quando um bebê nasce, e quando os pais olham naquele bebê e observam a presença da genitália masculina, significa que o Criador está dizendo para esses pais: crie essa criança como menino. Cria essa criança como macho, eduque ela, né, para ser homem. Quando os pais, né, olham pela primeira vez a criança, o seu filho, o bebê, e observa naquela criança a presença da genitália feminina, significa, em outras palavras, que o Criador, que Deus está dizendo para aqueles pais: crie ela como menina. Crie ela como menina, crie ela como mulher, eduque ela para que ela tenha uma sexualidade, porque há muitas palavras e conceitos aí e queremos falar a palavra sexo no sentido do sexo biológico, da conformação anatômica, fisiológica do sexo masculino, feminino, e a sexualidade no sentido da prática ou do comportamento sexual. Então Deus espera
é que o nosso comportamento sexual, a nossa sexualidade que a gente pratica, ela esteja conectada com o nosso sexo biológico. Então, quem nasceu menino que seja homem, que tenha prática sexual heterossexual como homem. Quem nasceu menina, que também tem uma sexualidade feminina. Porém, infelizmente, os homens, nos seus pecados e nos seus comportamentos, longe e afastados de Deus, inventaram aí dezenas de sexualidades, porque dezenas de comportamentos. E antes a gramática só dizia que tinha 2 gêneros, o masculino e o feminino, bem conectado com o sexo biológico. Aí inventaram agora dezenas de gêneros e inventam coisas contrárias à natureza. Enquanto a natureza diz uma coisa, os homens estão inventando outras. Então, no tópico 1.2, que fala sobre a ideologia de gênero, essa ideologia de gênero, ela é considerada, alguns acham que não é ideologia, não pode ser dita ideologia, mas na verdade é uma ideologia no sentido não neutro da palavra, mas é uma ideologia porque é um discurso desconectado da realidade. É a negação da realidade biológica, é a negação da realidade da natureza. Então, a ideologia de gênero, ela ensina que a pessoa nasce sexualmente neutra, que sua sexualidade ou comportamento sexual vai ser construído socialmente de acordo com a influência da cultura, da sociedade e da educação que a pessoa recebe da família ou da escola. Essa ideologia de gênero, ela também defende que a criança deve ser ensinada a respeito das diversas modalidades de comportamento sexual e que todos esses comportamentos sexuais são igualmente válidos, são moralmente aprovados e que a criança e o adolescente, se quiser, pode experimentar sem culpa as diversas modalidades de comportamentos sexuais com o objetivo de se descobrir, de experimentar e de descobrir a sua identidade de gênero. Depois de conhecer muita coisa, aí ela decide o que é que quer ser. Então, a gente chama de ideologia porque realmente é uma narrativa, é um discurso, é um ideário antinatural, que nega a natureza das coisas. Não precisa nem ser cristão, não precisa nem usar a Bíblia para poder combater e refutar esse tipo de discurso, de prática, de comportamento. Observe que como as coisas têm mudado. Antigamente, muitas pessoas praticavam o homossexualismo, o lesbianismo, mas elas não negavam o seu sexo biológico. Homens que praticam o homossexualismo, mas são homens. Não, eles afirmam, sou homem biologicamente, sexualmente sou homem, mas não quero ter relação heterossexual, quero ter relação homossexual. Do mesmo jeito também algumas mulheres. Só que a ideologia de gênero avançou mais ainda no sentido de negar a própria natureza. Então, o professor Calafange chega a ponto de algumas pessoas, quer dizer, há um incentivo muito grande para que as pessoas passem a se achar, não, eu estou num corpo de homem, mas eu me percebo mulher. Eu sou uma mulher que estou presa no corpo de um homem, ou sou um homem que estou preso no corpo de uma mulher, e aí isso traz uma complicação muito grande. Mas no tópico 1.3 da nossa lição, o nosso comentarista aqui fala de alguma coisa sobre a origem dessa ideologia de gênero, que está muito relacionada ao feminismo, e eu lembro que teve recentemente no Enem, acho que foi no Enem de 2016, que teve uma questão, que faz uma citação da Simone de Beauvoir, que é uma líder do movimento feminista, que ela escreveu que não se nasce mulher, mas torna-se mulher. Explique isso aí para os nossos telespectadores. Muito bem, professor Fábio. É interessante a gente perceber isso, na realidade, essa discussão ela não é uma discussão recente, já tem mais de 200 anos que há essa discussão. E muitos que defendem essa ideologia acabam se deixando levar, acabam sendo orientados pelos pensamentos de Karl Marx. Karl Marx, um filósofo alemão,
que defendeu essa ideologia, e ele tinha esse pensamento como esse conjunto de ideias, né, que seria apenas um instrumento. O marxismo, ele exerceu forte influência também no feminismo, né, como foi falado pelo professor Fábio, com relação a Simone, né, que levantou essa bandeira feminista, se usou desse entendimento de Karl Marx e começou a levantar essa ideia do gênero e começando a desconstruir até mesmo os papéis, né, entre o homem e a mulher. E aí você vê que a coisa já começou a abrir ramos, né? O pensamento de Karl Marx já começou a ser potencializado para o ramo do feminismo com a Simone. E aí, com esse pensamento, com essa bandeira feminista, começou a se defender que essa cultura, né? Essa cultura, esse pensamento de homem e mulher, esse pensamento social, era um pensamento que era opressor, em que a mulher era oprimida pelo homem, né? Em que a mulher não tinha o seu lugar, o seu amparo social, mas estava debaixo do jugo do homem, do sexo masculino. E aí a gente começa a perceber essa desconstrução quando é levantada essa bandeira pelo feminismo. E aí começa a haver a quebra de papéis, né? São ideologias que são levantadas que, na realidade, não vêm a somar, a construir, a fortalecer a sociedade, mas são bandeiras que são levantadas de forma a haver divisão, né? A fazer um embate entre os sexos. Então, o feminismo, que hoje a gente observa mais do que nunca aí bem ativo, né? Ativistas no mundo todo, a gente vê no dia a dia em vários projetos, em vários momentos de programas, de reuniões mundiais, em que elas atuam. E a defesa delas é que a mulher ela não deve estar subjugada, né? Que, segundo a Bíblia, na realidade, não há nada de subjugado, mas nós vemos, segundo a palavra de Deus, que a mulher ela foi criada para estar como diante do homem, né? Ela está submissa, mas não no sentido de estar abaixo do homem por estar abaixo, mas ela está para auxiliar o homem, ela está com a mesma missão. Ela está... na verdade, seria uma hierarquia funcional, né? Papéis diferentes que Deus estabeleceu para o homem e a mulher. Não é uma hierarquia de substância, de natureza, que um é mais ser humano do que outro, absolutamente. Mas são funções e papéis diferentes, né? É verdade. Então, essa discussão foi levantada, foi potencializada e a gente observa essa bandeira feminista hoje. E tudo isso que está sendo levantado causa impacto social. E se nós, que somos cristãos, não estivermos atentos, né, e também não só passivamente assistindo o que está acontecendo, mas nós temos que combater, temos que estar tratando sobre isso, fazendo a nossa apologética, a nossa defesa, segundo a palavra de Deus. No tópico seguinte, nós vamos observar os impactos que vem causando e confrontar isso com o amparo, com a orientação que a doutrina cristã nos dá. Então, fique aí, nós vamos discutir um pouco mais no próximo bloco. Aguarde só mais um pouquinho. Muito bem, meus queridos telespectadores, estamos de volta com o programa Escola Bíblica Dominical em Debate, nesta semana estudando sobre a ética cristã e a ideologia de gênero. Nós estamos abordando esse assunto, tendo como pano de fundo os princípios da palavra de Deus, que mostra que Deus, o Criador, criou o homem à sua imagem e semelhança, macho e fêmea, com sexos diferentes e complementares, né? Nós temos visto e aprendido aqui, nos 2 blocos anteriores, que a ideologia de gênero nega essa realidade da criação. O homem nasce homem, a mulher nasce mulher, não existe gene gay, não existe determinismo, homossexualismo determinado geneticamente. Então, o homem nasce homem, mulher nasce mulher. Agora, se a pessoa, depois que cresce, quiser ter um comportamento heterossexual ou homossexual, aí é problema de cada um escolhe o que quiser ser, o que quiser fazer, mas sem negar a realidade biológica das coisas. E
Uma coisa importante é que os praticantes e os apoiadores da chamada ideologia de gênero, eles não defendem apenas a liberdade da pessoa praticar qualquer comportamento sexual, e a gente vive num país democrático, num Estado laico, e tem que garantir as liberdades individuais das pessoas que têm o direito de seguir qualquer comportamento. Muito embora todos nós compareceremos diante de Deus para prestar conta dos nossos atos. Mas todo mundo deve ter a liberdade de ter o comportamento sexual que quiser. Mas o problema da ideologia de gênero é porque não fica só nisso, de defender uma liberdade de comportamento sexual. É mais do que isso. A ideologia de gênero, os ativistas dessa ideologia, eles agem pedagogicamente no cotidiano, fazendo proselitismo para ganhar adeptos para essa ideologia, ganhar adeptos praticantes e adeptos cúmplices, porque tem adeptos que são praticantes dessa ideologia e tem outros que não são praticantes, mas são adeptos cúmplices, que concordam. E lá em Romanos capítulo 1, quando Paulo fala da depravação total da humanidade, e no capítulo 1, versículo 32, ele diz, e não somente continuam a praticá-las, mas também aprovam aqueles que as praticam. Então a ética cristã, ela jamais aprova esse tipo de comportamento. No tópico 2 da nossa lição, fala das consequências da ideologia de gênero, e uma delas é o que está escrito no tópico 2.1, a troca de papéis entre homens e mulheres. O professor Calafange já falou alguma coisa aqui sobre isso. O homem, Deus criou o homem e a mulher com papéis diferentes. O homem é o cabeça da mulher, a mulher é submissa ao marido, mas é uma submissão, é uma hierarquia funcional. Não é que um é superior ao outro, porque todo o grupo social, e começa na família, a família começa com duas pessoas, o homem e a mulher, que se casa. Então tem que ter uma liderança, alguém tem que liderar. E Deus estabeleceu que o homem deveria ser a liderança, mas essa liderança, ela não é totalitária, ela não é sem amor. A mulher foi criada para estar ao lado do homem, o homem e a mulher é uma relação de complementariedade. São diferentes, porém complementares. Como duas peças de um quebra-cabeça que são diferentes, mas se encaixam perfeitamente em todos os aspectos. O homem complementa a mulher e a mulher complementa o homem. Então, quando uma criança nasce com sexo masculino, é o Criador dizendo: crie essa criança como homem. Quando a criança nasce com sexo feminino, é Deus dizendo para os pais: crie essa criança como mulher. E tanto o homem quanto a mulher vão exercer diferentes papéis na família, no casamento, e isso vai não contra o seu sexo biológico. Tudo em harmonia com o sexo biológico. Então, é muito importante a gente falar sobre esse assunto. A Bíblia, professor Calafange, ela sempre mostra a importância de se fazer a distinção entre os sexos, homem a homem, mulher a mulher. Por isso que a Bíblia diz: você não bote roupa de mulher no homem, nem coloque roupa de homem na mulher. Por quê? Porque a Bíblia quer que haja a distinção entre os sexos, os papéis do homem e da mulher no casamento, conforme diz a Bíblia, tudo é diferente, porém complementar. Paulo falando em 1 Coríntios 11, ele diz, não é o varão sem a mulher, nem a mulher sem o varão. Ambos se complementam, serão dois, uma só carne. Mas uma outra consequência, conforme o tópico 1.2, é a confusão de identidade para o ser humano. Que problema de identidade poderia ter essa ideologia de gênero, por exemplo, ensinada para crianças, para adolescentes? O que é que poderia, no desenvolvimento deles, causar? É verdade. Professor Fábio, essa ideologia, ela defende, essa desconstrução que existe hoje, social, esse pensamento social de que a família é formada, por uma união monogâmica, por uma união de pessoas de sexos diferentes, uma relação heterossexual, e eles querem defender, desconstruindo isso, querem defender que essa união ela pode se dar de várias formas,
inclusive N maneiras, induzindo para o lesbianismo, induzindo para o homossexualismo, querendo até mesmo que a sociedade, no pensamento deles, não venha a induzir o homem ou a mulher, a criança como menino ou como menina, a querer ser um homem, o menino querer ser um homem, a menina querer ser uma mulher. No entendimento deles, né, a sociedade acaba induzindo fatalmente levando uma criança que nasceu no sexo feminino a ser uma mulher e a criança que nasceu no sexo masculino a ser um homem. E o entendimento deles é que a sociedade, a família, ela não pode intervir nesse processo. No pensamento deles, o processo natural, ele necessariamente não é que um menino venha a ser um homem e nem que a menina venha a ser uma mulher. Eles querem, esse é o pensamento deles, que está totalmente contrário, né, ao embasamento bíblico que nós temos com relação à mulher, com relação ao homem, os papéis de cada um, como Deus criou o homem, e olhando a criatura, vendo que não tinha nada que estivesse como diante dele, e resolveu Deus criar a mulher, e aí ele diz que o homem e a mulher deixem lá sua mãe, né, se juntem à sua mulher e formem uma família, que eles multipliquem, que haja frutos dessa família. Então a doutrina bíblica ela é sólida, né? Ela é sólida com relação a isso. E se nós olharmos até mesmo aquele que não crê na doutrina bíblica, até mesmo a formação do nosso corpo, que o homem não é uma obra do acaso, a mulher não é uma obra do acaso. Cada um, né, no seu corpo, na sua atividade física, cada um no seu organismo tem uma função específica. O homem não pode engravidar, a mulher pode engravidar. O homem tem um porte físico diferente da mulher, alcança limites que a mulher não alcança. Em outros aspectos, a mulher alcança limites que o homem não alcança. Então, nada disso é obra do acaso. Deus criou o homem com suas características e a mulher com a sua característica. E ele instituiu, ao criar a mulher, ele instituiu a família. Ele instituiu essa união heterossexual. Só que essa ideologia ela vem na contramão, né? E ela vem dizer que necessariamente, se não houver uma intervenção dos pais, se não houver uma intervenção da sociedade, necessariamente o macho não vai ser um homem. Né? E eles querem desconstruir isso e querem levar para o lado de que nós não podemos intervir. Se você vai tratar numa escola com crianças do sexo feminino ou masculino, você não pode se dirigir a eles como menino, ou meninos, meninas, tem que ser crianças, né? Que é para não induzir. Se você vai criar um menino, você no pensamento dele, você não deve estimular ele a usar roupas azuis, a ter um quarto azul, porque aí você vai estar determinando que essa criança vai querer ser um homem mais na frente desse menino. Então, a gente vê que é um pensamento, infelizmente, que destoa, que está totalmente distante daquilo que nós aprendemos segundo a doutrina bíblica e até mesmo segundo a nossa concepção como seres humanos. É totalmente ilógica, totalmente destoada de tudo aquilo que nós cremos e acreditamos, e nós não podemos ficar passivos diante disso. É verdade, professor Calafange, não precisa nem evocar os princípios bíblicos para refutar essa ideologia de gênero, porque ela é antinatural, ela é contrária à natureza, causa muita confusão de identidade na cabeça dos adolescentes, né? Eles olham no espelho e olham para os seus próprios corpos e vê que eles é do sexo masculino ou do sexo feminino, e aí vem essa ideologia dizendo pode ser que não e tal. Então tem muita gente aí com confusão de identidade, eu estou no corpo de uma mulher, mas eu me percebo um homem, e aí vai isso induzir as pessoas ao transexualismo, a fazer cirurgias de mudança de sexo e tal, porque não se acha homem ou não se acha mulher, tem que mudar de sexo, e muitos problemas têm acontecido, inclusive nos esportes, tem esporte masculino e feminino, tem uma grande polêmica aí recentemente, uma transexual, um homem que virou mulher por cirurgia e joga vôlei feminino, só que a força física dela, a resistência física dela, que na verdade é ele, é muito maior, porque muda a aparência externa do corpo, com hormônios, com cirurgias, mas o DNA está lá, o sexo está gravado no DNA da pessoa, e está numa luta desigual. Também caso recente mostrando na luta livre, na UFC, uma transexual lutando com uma mulher, na verdade um homem lutando com uma mulher.
E um homem, ele tem na sua fisiologia uma resistência física muito maior do que a mulher. Então isso está levando a questões muito problemáticas na sociedade, no uso dos banheiros públicos, uso de nome social, como tratar as pessoas, os pronomes de tratamento que os educadores devem usar na escola, e isso na família, na igreja. Tem países aí que já está criando leis para poder proibir que o pai crie menino como menina, menina como menina, tem que criar de forma neutra, interferindo na educação dos filhos. Então está uma confusão geral na sociedade e a tendência é cada vez mais aumentar, e nós não podemos ficar omissos a esse tipo de debate e denunciar esse tipo de ideologia absurda, desvinculada da realidade. Muito bem, vamos fazer mais um intervalo e já já retornaremos para continuar o estudo da nossa lição. Fique conosco. Muito bem, meus amados, retornamos com mais um bloco, o último bloco dessa edição da Escola Bíblica Dominical em Debate, ainda falando sobre as consequências da ideologia de gênero. Nós vamos observar no subtópico 3, que fala sobre desvalorização do casamento e da família. E aqui é interessante uma colocação que nós vemos aqui na lição, onde diz que a ideologia de gênero considera a atração pelo sexo oposto, o casamento e a família, estereótipos sociais previamente estabelecidos. Ou seja, essa bandeira que é levantada da ideologia de gênero, que nós vimos discutindo até agora, ela tenta desconstruir até esse padrão social com relação à família, querendo desconstruir, dizendo que essa atração que o homem sente pela mulher, a atração que a mulher sente pelo homem, essa vontade que eles têm, esse anseio que o homem, até mesmo a criança, o adolescente, tem aquele anseio de um dia formar uma família, de casar, esse anseio que tem de ter filhos, isso nada mais é, segundo a visão deles, de que é um estereótipo da sociedade. É algo que eles são induzidos, não é que o homem deseja a mulher, ou que a mulher deseja o homem. O entendimento deles é que, na realidade, é a própria sociedade, com seus valores, é quem induz isso, não é uma consequência natural. A que ponto se chega, O pensamento é que não é uma consequência natural que o homem deseja uma mulher ou a mulher deseja um homem, mas que a sociedade, os valores da sociedade, é que acabam induzindo, determinando que ele acabe querendo ou desejando. Então, a partir daí, eles já começam a desconstruir até mesmo a família. Nós vemos aí essa desconstrução com relação ao sexo masculino e feminino, que na realidade eles querem levantar uma bandeira de ausência de sexo, com relação à orientação dos filhos, que nós devemos criar os nossos filhos sem querer ajudar de qualquer forma, sem querer orientar de qualquer forma com relação à sua sexualidade e até mesmo com relação ao casamento, dizendo que o anseio, a vontade por se casar, na realidade não é uma vontade natural. A vontade de ter um relacionamento heterossexual não é algo natural, mas na realidade é algo que a própria sociedade com seus valores induzem. Então, infelizmente, é essa bandeira que tem sido levantada e que nós não podemos, nós temos a obrigação de, segundo a palavra de Deus, defender e marcar a nossa posição. Por isso que a lição de hoje trata sobre ética cristã e a ideologia de gênero. Mas vamos adentrar no último tópico dessa lição, que é o tópico de número 3, o ideal divino quanto ao sexo. Nós já tivemos pontuando, durante os outros tópicos, sempre confrontando aquilo que se pensa na ideologia de gênero com o padrão bíblico. E aqui nesse último tópico nós vamos estabelecer, nós vamos realmente estabelecer, fincar os pontos com relação ao padrão bíblico referente à criação dos sexos, dos dois sexos, o casamento monogâmico e heterossexual, que nós já estivemos discutindo, e também sobre a educação dos filhos com distinção do sexo. Não é assim, professor Fábio? É verdade. O ideal divino quanto ao sexo é este. Está aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 27. E criou Deus o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Noutra tradução diz, macho e fêmea
os criou. Então Deus criou homem e mulher distintos, sexos distintos, porém complementares. Não, um não é superior ao outro, é complementar, é uma coisa complementa a outra. Até a anatomia da genitália masculina e a anatomia da genitália feminina lembra a complementariedade, né? No Gênesis 2:24 diz que por essa razão o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher e eles se tornarão uma só carne. Uma só carne. Jesus também reafirmou isso em Mateus capítulo 19. Então esse é o plano divino. E no tópico 3.2, o casamento monogâmico e heterossexual. E o casamento monogâmico porque é de um homem com uma mulher com um homem, e ambos sendo uma só carne. E é um casamento heterossexual, é de um homem nascido homem, determinado geneticamente, cromossomos XY, e uma mulher biologicamente definida, geneticamente determinada, cromossomos XX. Então esse é o padrão do casamento. Existe, por uma necessidade civil, a chamada união civil entre pessoas do mesmo sexo, que o Supremo Tribunal Federal deu jurisprudência para isso, embora isso não esteja na Constituição. A Constituição reconhece que o casamento e a família forma-se a partir da união de um homem e uma mulher. Porém, o Supremo Tribunal Federal do Brasil deu jurisprudência para a união civil entre pessoas do mesmo sexo, dada uma necessidade de convivência melhor na sociedade, a questão de patrimônio, de heranças, de construção de patrimônio junto, etc. Então, isso é outra história, mas não podemos chamar isso de casamento. Não podemos chamar isso de casamento, porque o casamento, ele é heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Deus não se agrada do divórcio. A Bíblia diz que aquilo que Deus uniu, não separe o homem, e o homem e a mulher foram feitos para se complementarem. 1 Coríntios 11:11 diz: nem o varão é sem a mulher, nem a mulher sem o varão. Professor Calafange, no tópico 3.3, na questão da educação dos filhos com distinção de sexo, nós vemos aí uma responsabilidade muito grande dos pais, na educação dos seus filhos. Inclusive a Bíblia diz: ensina o menino no caminho em que deve andar, não é no caminho que ele quer andar, nem o caminho que a sociedade quer que ele ande. Então nós temos aí que na educação dos filhos não é só a família, não somos só os pais que educam, mas também tem a escola. E aí a responsabilidade, tem a escola, tem a mídia, tem a televisão, e aí a responsabilidade dos pais é grande, né? É verdade, professor Fábio, a gente tem que entender que a responsabilidade que os pais têm perante os seus filhos não é uma responsabilidade de mera subsistência. Não é uma responsabilidade apenas de prover o alimento, de prover o vestir, de prover os recursos necessários para que ele venha sobreviver. Como também é interessante, e aí fugindo desse pensamento marxista, de que o Estado venha intervir na educação dos seus filhos, a responsabilidade de educar o filho não é do Estado. A responsabilidade de educar os seus filhos é dos seus pais. Então, os pais é quem tem esse condão, quem tem essa responsabilidade de educar os seus filhos. O Estado, ele vai prover recursos para inserir esse jovem ou essa jovem na sociedade, no mercado de trabalho, tratar com políticas sociais, mas a educação, o âmago, a essência da educação, quem tem que dar é os pais. E os pais têm que orientar os filhos da melhor maneira. E aí não adianta o Estado querer intervir, políticas diferenciadas, ideologia diferenciada, querer impor e limitar a condição dos pais atuarem na educação. Então, os pais, eles gozam de toda a liberdade de orientar os seus filhos no caminho que devem andar. E como nós estamos falando aqui, como nós estamos falando com base na ética cristã, com base na Bíblia Sagrada, levando em conta que a Bíblia Sagrada, nos seus 66 livros, é Deus falando ao homem, é Deus se revelando aos homens. Então é esse o suporte que nós temos para ter a certeza de como nós devemos criar os nossos filhos. Qual é o caminho que nós devemos trilhar juntamente com eles. Então, por mais que a sociedade
ela aponte ideologias diferentes, né? A palavra de Deus, ela não se modifica. Ela é atemporal. Ela não se modifica. Então, a verdade bíblica que era há 2000 anos é a mesma verdade bíblica de hoje. A sociedade com seus valores, né? A moral da sociedade, ela pode até mudar. Mas a lei moral de Deus, ela é a mesma desde o princípio. E nós, como pais, que somos tementes a Deus, nós temos que estar conscientes da nossa responsabilidade de educar os nossos filhos da maneira correta. Não tomando a forma do mundo, né? Como Paulo orientava para que a gente tivesse cuidado, né? Não tomar a forma do mundo, não se preocupar que vai ser, a sociedade vai achar você esquadrado, vai achar que o seu filho está desconectado, né, das atualizações sociais. Não. Nós temos que estar preocupados, mais vale a gente obedecer a Deus de que estar preocupado com aquilo que a sociedade a qual nós estamos inseridos está preocupada ou está dizendo que nós devemos ser. É verdade. A Bíblia diz, para concluir, que nós devemos, como pais, criar os nossos filhos na doutrina e na admoestação do Senhor, ensinando a eles o caminho em que devem andar. E para finalizar, meu querido telespectador, querida telespectadora, queremos apenas dizer o seguinte, que não estamos aqui combatendo pessoas, não estamos aqui contra pessoas. O Evangelho da graça de Deus alcança todos. Jesus morreu por todas as pessoas e a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens, inclusive para os defensores da ideologia de gênero, para os praticantes e para os cúmplices da ideologia de gênero. Não há pecado que Deus não possa perdoar, não há pecador que Deus não possa salvar. Se o homem se arrepender dos seus pecados e voltar-se para Deus, Deus é poderoso para salvar e eles serão nova criatura. Muito bem, chegamos ao final do nosso programa. O debate continua na Escola Bíblica Dominical. Lembre-se, lá na sua classe da Escola Dominical, todas essas discussões devem ser estudadas e baseadas com base na palavra de Deus e não com base nas ciências humanas e não com base nas ideologias humanistas. A Bíblia Sagrada é a nossa maior autoridade de fé e de conduta, inclusive de conduta sexual. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua atenção e até o próximo programa, se Deus quiser.